Amados irmãos, neste instante eu lhes apresento a minha saudação, desejando-lhes a bênção preciosa de Deus, o nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da nossa santa e querida Vó Rosa e também do nosso santo e querido irmão Aldo, esperando que todos tenham se dirigido a esta reunião com o desejo sincero de poderem receber as bênçãos preciosas do nosso Deus, que sempre, na oportunidade em que temos de estar presente em nossa reunião, nos dá com mais intensidade, com mais força, para que, ao prestarmos louvores e adoração ao seu nome, nós também possamos receber virtudes para podermos ser vitoriosos em todos os momentos da nossa vida. Eu apresento também a minha saudação a todos aqueles que estarão nos assistindo através da rede social, desejando que a mesma bênção que está aqui nesta reunião esteja no seu lar, aonde quer que esteja, e se nos ouvirem com fé e participarem com reverência de tudo aquilo que nós iremos fazer, também serão agraciados e vivificados com o poder do nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso irmão Aldo. E nesta comunhão perfeita com o Espírito do Pai, que nos dá a vida para que nós estejamos aqui, eu convido a todos para que se coloquem em pé. Nós iremos orar para podermos iniciar a nossa santa reunião. Todos em sentido de oração, assim o faremos. Santíssimo Deus, nosso Pai e eterno Criador, mais uma vez estamos reunidos diante da Tua presença e prestamos glória, louvor e adoração ao Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor permitiu e permite que seja feito em favor da humanidade e muito especialmente pela obra de salvação que o Senhor realiza através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, porque nos dias presentes nos escolheste para que nós tivéssemos doutrina, disciplina e para que verdadeiramente nós pudéssemos representar o Teu reino e a Tua glória aqui na face da terra. Muito felizes nós aqui estamos, glorificando a todo este poder que conosco está, glorificando os santos e anjos que estão presentes nesta reunião, que vieram representando o Senhor e os Teus santos de poder e autoridade, nos trazer a graça, a virtude e a unção divina para que nós possamos, ao Te louvar, sermos fortalecidos em nossa fé e muito especialmente darmos um valor muito importante, a oportunidade que nós temos de assistir às nossas reuniões, de estar presente nas mesmas para poder louvar tudo aquilo que o Senhor e os Teus santos fazem em favor da nossa igreja, assim como em favor desta humanidade. Eu rogo que o Senhor nos abençoe, abençoe aqueles que por motivo justo não poderão aqui estar, assim como abençoe aqueles que estarão nos assistindo através das redes sociais. Tome conta de tudo aquilo que nós iremos realizar. Tome conta deste púlpito, do coral, dos membros, dos obreiros, e assim nos abençoando, que o nosso louvor chegue diante de Ti, ó Pai, diante de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso irmão Aldo, levados por estes santos que aqui estão, e ao chegar diante dos seus tronos, possa ser derramado bênçãos incontáveis sobre a nossa vida, porque nós necessitamos de Ti, necessitamos do Teu poder para poder vencer, para poder representar o Teu povo aqui na face da terra. E assim, confiantes na presença gloriosa deste Seu poder, confiante em tudo aquilo que nós iremos receber por ocasião desta reunião, nós a declaramos iniciada para a honra, glória e louvor de todo o poder celestial. Amém. Vamos entoar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Igreja forte e
Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós iremos continuar nosso louvor cantando mais alguns hinos do nosso cenário. Cantaremos o número 93, Quem crê em nossa palavra. Quem crer em nossa palavra, terá graça e poder de Deus. Quem crer em nossa palavra, irá conosco para o céu. A nossa palavra é verdade, a verdade que Cristo ensinou. É a doutrina apostólica, a mesma palavra que Jesus pregou. Quem crê em nossa palavra, terá graça e poder dos Deus. Quem crê em nossa palavra, irá conosco para o céu. Amém. Ainda entoaremos o número 129, Nos céus iremos morar. Essa igreja é santa e todo mal desfaz. É a palavra viva que dá livre paz. Nossa doutrina é pura, não há na terra igual. Jesus à frente a nos guiar, nos céus iremos morar. Homens tão puros e sinceros, santos e tão verdadeiros, santificados por Cristo Jesus, vivem já em sua luz. Nossa doutrina é pura, não há na terra outra igual. Jesus à frente a nos guiar, nos céus iremos morar. Amém. Entoaremos o 159, Santidade, Humildade. Santidade, humildade, pra seguir nossa forrosa, pra viver nessa terra, sendo sempre vitoriosa, sempre ao lado de Jesus, luta sempre com fervor, preparando essa igreja pra Deus Pai, nosso Senhor. Amém. Ainda o 130, Igreja Pura. Essa igreja é pura, tem a unção do Espírito de Deus.
Amém. Eu irei ler um depoimento de fé. Nossa irmã Ludmila Mendes Brito, da congregação de Anápolis, Goiás, enviou o seguinte depoimento de fé. Com o coração cheio de gratidão, venho testemunhar o milagre que recebi por meio da intercessão da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus. Logo no início da minha gestação, um exame de ultrassom revelou a presença de um mioma intrauterino de 6 centímetros. O médico me alertou que se ele crescesse e competisse com espaço com o bebê, seria necessário interromper a gravidez. Diante deste diagnóstico, redobrei minha confiança na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em todos os santos dos céus. Graças a Deus, os exames mostraram que o mioma se manteve em uma posição que não afetava o desenvolvimento do bebê. Porém, com 32 semanas, comecei a ter sangramentos. Fui imediatamente à maternidade, onde fazia o pré-natal, mas os médicos não conseguiram identificar a causa e me encaminharam para outro hospital. Lá, uma especialista diagnosticou um pólipo no colo do útero, que precisaria ser removido mesmo durante a gestação. Passei por uma cirurgia com anestesia raquimedular, pois não poderia ser sedada. Durante o procedimento, tive episódios de hipotensão e continuei me sentindo muito mal na sala de observação. O médico disse que se meu quadro não melhorasse, eu não poderia receber alta. Então clamei com toda a minha fé pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, e fui atendida mais uma vez. Meu estado se estabilizou e pude voltar para casa. Com 37 semanas, um novo exame de ultrassom revelou um quadro de oligoamino, que é o líquido amniótico que envolve e protege o feto dentro do útero durante a gravidez. Estava muito baixo do normal. O médico alertou que a minha bebê corria risco de malformações ou até de não sobreviver. Foi decidido que o parto precisaria ser realizado imediatamente. Logo, novamente me entreguei nas mãos de nossos santos com muita fé. Durante o parto, a médica comentou que o útero já não continha mais líquido algum, mas para a honra e glória do nosso Deus e dos nossos santos queridos, logo ouvi o forte choro da minha filha. O pediatra havia me preparado para a possibilidade de que ela precisaria de incubadora ou suporte ventilatório. No entanto, poucos minutos depois, ele retornou sorrindo e me disse que a minha filha nasceu perfeita, sem necessidade de nenhum suporte de vida. Hoje, com o coração transbordando de gratidão, louvo e engrandeço o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus, por este grande milagre em minha vida e na vida da minha filhinha Maria Júlia, que nasceu saudável no dia 5 de fevereiro de 2025. Sou corista e regente do coral Infanto Juvenil, na congregação de Anápolis, Goiás, e deixo aqui meu testemunho como prova viva do poder da fé nesta Santa Igreja Apostólica. A cada dia
Amém, amados irmãos. Eu lembro a todos que amanhã nós teremos uma reunião especial apresentando hinos de louvor e adoração ao nosso amado apóstolo São Pedro. Por isso eu convido a todos aqueles que puderem que estejam aqui para nós prestarmos esta adoração a este apóstolo que foi a pedra principal da obra da igreja e que muito ajudou para que o nome de Jesus pudesse chegar até nós. Por isso eu leio a mensagem que está neste boletim, que tem como título Homenagem ao apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, ao nascer, recebeu o nome de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, na cidade de Betsaida, na Galileia, às margens do mar da Galileia. Era irmão de André, também apóstolos, e ambos eram pescadores de profissão. São Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. A vida do apóstolo São Pedro é uma das mais belas histórias de transformações relatadas no Novo Testamento. Ele nos mostra que Deus escolhe e reserva uma missão especial àqueles que são humildes, sinceros, que o temem e o seguem. Deus transforma os seus eleitos. São Pedro não era um mestre da lei, nem um líder religioso. Era um trabalhador do mar, com mãos calejadas e coração sincero. Mas Jesus o encontrou onde ele estava, no barco, em sua rotina cotidiana. Sondou seu espírito e o chamou para algo muito maior. Segue-me e eu te farei pescador de homens. Sua fé firme, coragem, perseverança e liderança entre os apóstolos o tornaram um alicerce na formação da igreja. Ele caminhou sobre as águas, tentou impedir a prisão de Jesus e foi o primeiro a reconhecer publicamente a identidade do Divino Mestre quando Jesus perguntou aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta confissão não veio da carne, mas do Espírito, e sobre esta fé Jesus prometeu edificar sua igreja. Jesus, constatando a firmeza da fé do santo apóstolo, deu o nome de Pedro, do aramaico Cefas, que significa pedra, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta declaração de Jesus não apenas mudou o nome de Simão, mas também revelou sua missão: ser uma das colunas da igreja nascente. Após a ascensão de Jesus, São Pedro se destacou entre os apóstolos. Um dos momentos mais marcantes está registrado no livro de Atos. No dia de Pentecostes, São Pedro pregou com determinação e milhares se converteram. Ele ensinou, aconselhou e curou um homem paralítico na porta do templo, chamado Formosa. Ao ser abordado por aquele homem pedindo esmolas, São Pedro respondeu com fé e autoridade: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem foi curado imediatamente, levantou-se e entrou no templo, louvando a Deus. Este milagre chamou a atenção de muitos, e São Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo. Em sua mensagem, afirmou que aquele milagre foi realizado pelo poder de Jesus, o Messias prometido, que havia sido crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Afirmou que realmente Jesus era o grande Redentor e Salvador, e estava assentado à destra de Deus no seu trono para julgar a humanidade. Como resultado desta pregação, milhares de pessoas creram e foram batizadas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Este momento marcou um grande avanço na
propagação do Evangelho. Desta semente nasceu a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos nas terras da Palestina. Assim se cumpriu a promessa de Jesus a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Nos tempos atuais, um fato marcante na história de nossa Igreja Apostólica merece destaque. Em uma das nossas reuniões de Santa Comunhão, na antiga matriz da igreja, o irmão Aldo teve uma visão muito linda. Contemplou o púlpito da igreja e viu ali a Santa Vó Rosa e São Pedro. E ouviu quando o apóstolo perguntou a Santa Vó Rosa: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possuem um templo próprio e continuam neste salão alugado? E a Santa Vó Rosa respondeu: nós ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordens para construí-lo. Mas quando o Mestre der esta ordem, todos esses apostólicos irão ofertar, e então ergueremos o templo em poucos meses. E de fato, na semana seguinte, o bispo Eurico do púlpito, durante uma mensagem, anunciou à igreja: nosso Senhor Jesus deu ordens a Santa Vó Rosa para nos orientar a dar início à construção do nosso templo nos terrenos pertencentes à nossa igreja na Rua Baguari. Assim compreendemos que São Pedro também colaborou com Jesus, em nome de Deus Pai, para que autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em certa ocasião, revelou a direção da igreja, que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Vó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes de ela ser arrebatada em espírito aos céus para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro tem permissão para vir às nossas reuniões, trazendo sua bênção e seu amparo. São Pedro é autor de 2 epístolas do Novo Testamento, por meio das quais o Evangelho do Reino dos Céus chegou até nós. Segundo a história, no dia 29 de junho, marca o término da missão de São Pedro na terra. Neste dia, ele subiu aos céus vitorioso, recebendo sua coroa celestial, após cumprir fielmente sua missão como apóstolo de Jesus Cristo. Nós, fiéis da Igreja Apostólica, rendemos nossa gratidão e louvor ao apóstolo São Pedro, reconhecendo sua fé, coragem e obediência ao Senhor, e que possamos, como ele, ouvir o chamado de Jesus, aceitar com fé e servir com coragem e permanecer fiéis até o fim. Ainda há uma mensagem neste boletim: valorizar a Igreja Apostólica. Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, recebeu de Deus Pai a missão divina de santificar um povo fiel, conforme os preceitos da Santa Doutrina. Cada membro deste povo apostólico que se mantiver fiel e obediente terá ao final de sua jornada terrena o privilégio de herdar a glória celestial e habitar eternamente no reino da luz, onde reinam a paz, o amor, o verdadeiro e a felicidade plena, livres de todo sofrimento. Com o propósito de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica, por intermédio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Foi-nos legado um conjunto de ensinamentos, a doutrina e a disciplina que orientam a conduta cristã e promove a santificação dos fiéis. Por meio dessas diretrizes, cada apostólico fiel pode alcançar a paz interior, o crescimento espiritual e o fortalecimento da fé, tornando-se rico da graça divina ao praticar com coragem, paciência e retidão as virtudes do Espírito de Deus.
Para alcançar a perfeição espiritual desejada por Deus Pai, é imprescindível que os membros da Igreja Apostólica se dediquem com zelo à vivência dos ensinamentos doutrinários e à prática disciplinar. Esta dedicação molda o caráter dos filhos de Deus e os conduz a uma vida de retidão e santidade. Neste contexto, é de suma importância valorizar as reuniões da Igreja Apostólica. Por meio delas, os fiéis têm acesso a mensagens celestiais, transmitidas nos púlpitos da sede e das congregações, bem como nos boletins internos, os hinos de louvor e a convivência fraterna entre os irmãos refletem a harmonia celestial, existente entre os santos e anjos, tornando a igreja um espaço sagrado de aprendizado, comunhão e edificação espiritual. Infelizmente, observa-se que alguns irmãos têm negligenciado a importância destas reuniões. Há ausências injustificadas, obreiros que não cumprem seus ministérios e regentes, músicos e coristas que deixam de participar das apresentações. Tal conduta certamente entristece a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que sempre enfatizaram a necessidade de união, compromisso e presença ativa nas atividades da Igreja. Diante disso, conclamamos todos os irmãos a valorizarem com sinceridade e reverência a Igreja Apostólica, cuja origem é celestial e cujo destino é retornar aos céus, com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos recebidos. Que cada fiel guarde em seu coração os princípios aprendidos nesta obra de fé e caridade e se esforce diariamente para viver segundo a vontade do nosso Pai. Amados irmãos, duas mensagens muito importantes. Uma de louvor a São Pedro, por lembrarmos o grande sacrifício que ele fez, assim como todos os apóstolos, para alcançar o galardão de continuar a viver na glória celestial, muito embora tivesse passado por tantas lutas, chegando ao ponto de ter sido morto como todos os outros, isto por proclamarem o evangelho do reino dos céus, e muito especialmente por anunciarem o nome de Jesus, a quem nem mesmo os líderes religiosos da época, os sacerdotes e os doutores da lei, ou das leis que existiam para o Filho de Deus, conseguiram entender, conseguiram receber e conseguiram então participar da graça e da virtude preciosa que trouxe aquele homem grandioso aqui na face da terra, nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne para representar o poder de Deus na face da terra, mas que veio para os humildes e contritos de coração e disse que quem cresce nele, rios de água viva correriam do seu ventre, e tudo aquilo que pedissem em seu nome ao Pai haveria de receber, porque na sua existência ele provava que era o grande Senhor e Salvador, e para aqueles que o seguiram, ele mostrou o poder e a autoridade de Deus que estava com ele, visto que, depois de nos pregar e deixar ensinado um evangelho tão santo, deu-se em sacrifício e glorioso por ter sido vitorioso em toda a sua jornada na terra. Ele ergueu-se daquele túmulo e naquele instante, naquele momento em que ressuscitou no seu próprio corpo, ele declarou para todos aqueles que nele haveriam de crer, que então o poder da morte não teria domínio sobre os seus espíritos, porque a partir daquele instante todos estavam perdoados dos seus pecados originais e todos
o que o seguissem teriam o direito de serem chamados filhos de Deus. E como ele, filho de Deus, possuiriam dentro de si a unção do Espírito Santo do Pai, para viverem e serem vencedores aqui na face da terra. E legou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a missão importantíssima de que revelasse ao mundo aquilo que ele, Jesus, fez. E São Pedro foi um dos mais importantes, porque Jesus havia dito que ele era a pedra preciosa, porque ele era muito corajoso, porque ele cria, porque ele reconhecia Jesus como Filho de Deus. Não que os outros não o crescem, mas a sua fé era muito grande, e ele sabia que aquele a qual ele seguia, a qual ele deixou de seguir, ou melhor, a qual ele deixou o seu trabalho para o seguir, era o grande Filho de Deus, e que caberia a ele crer em todas as palavras daquele Filho de Deus, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelos profetas sobre Jesus, de que o seu reinado seria eterno, que a sua palavra seria eterna e estaria na vida de quantos crescem e viessem a nele crer, até que o Pai determinasse o término da vida daquela pessoa, ou até quando o Pai determinasse o final da humanidade aqui na face da terra. E Jesus assim o fez, e os apóstolos nos pregaram o valor importantíssimo da obra da igreja aqui na face da terra, o valor importantíssimo de tudo aquilo que nós tínhamos, ou que a humanidade tinha recebido com a presença do nosso Senhor Jesus. E por isso, o nome de Jesus foi preservado, foi divulgado entre todas as nações e, de certa forma, não foi esquecido, e uma grande multidão crê nele como Senhor e Salvador, mas infelizmente não podem e não sabem como fazer para tê-lo perfeitamente e inteiramente na sua vida. E a palavra nos ficou. São Pedro deixou epístolas em que mostrou que o povo que viesse a crer na palavra de Jesus precisava ser um povo perseverante, precisava ser um povo que, ao dizer que cria na palavra de Jesus, que cria nele como Senhor e grande Salvador, então fizesse as mesmas obras de Jesus, ou seja, seguisse os seus ensinamentos para ser escolhido dentre a humanidade para ser filho de Deus. E os tempos se passaram, o mundo se transformou naquilo que nós vemos hoje e até naquilo que nós não vemos, porque muitas vezes Deus não permite que nós vemos. E a humanidade cada vez mais esteve distante da presença de Deus, e cada vez mais está distante da presença de Deus, tanto é que lutam por coisas materiais, fazem guerras, fazem com que as pessoas passem fome, morrem com pestes, doenças e tantas coisas, apenas pelas coisas materiais. E tudo isto porque afastados de Deus, só se lembram de Deus quando precisam de alguma coisa, quando num momento, quando alguém morre e assim por diante, em festividades que apresentam no mundo, de acordo com a fé que cada um tem, cuja mesma nós não criticamos. E Jesus disse a Santa Vó Rosa, que o Espírito e a avó nos revelou e a nossa direção pregou. Quando nós nascemos, amados irmãos, nós temos um Espírito perfeito. O nosso Espírito não tem nenhuma mácula, não tem costume nenhum errado, não tem nada que, então, o tire da presença de Deus.
Acontece que, para que esta pessoa viva em santidade e em comunhão com o reino dos céus, muito especialmente quando adquire uma idade em que já pode entender, é preciso que o seu espírito seja alimentado com as coisas do reino dos céus. É preciso que a pessoa esteja voltada para poder, sim, estar diante da presença de Deus. Porque assim como materialmente o corpo sente fome, o espírito também sente fome de ser alimentado por aquilo que Deus tem como o seu alimento espiritual. E se, desde pequeno, a pessoa não aprende a ser, pelo menos por uns momentos da sua vida, ligada ao reino dos céus, e a procurar entender as coisas que são do reino dos céus, e alimentar o seu espírito com as coisas do reino dos céus, ela se perde no mundo, se perde no meio da corrupção e fica distante de Deus, do seu poder, da sua graça e da sua virtude. E Jesus prometeu que quem nele cresce, rios de água viva haveria de correr dentro do seu ventre. Mas como poderei eu ter rios de água viva correndo de dentro do meu ventre? Ter felicidade, ter paz e saúde, se eu não valorizo aquilo que Deus me deu para alimentar o meu espírito? Se eu não valorizo o esforço que foi dado, ou que foi feito pelo nosso Senhor Jesus durante séculos, até que ele pudesse formar a Igreja Apostólica, nela colocar a Santa Vó Rosa, nela nos ensinar a verdade do reino dos céus, e com ela, e Jesus nos transformar em filhos de Deus. Claro que eu não posso. Daí nós dizermos sempre, e pregarmos sempre, amados irmãos, valorizem a Igreja Apostólica. No meio de um mundo tão corrupto, no meio de tantas nações, no meio de tanta gente que falava que cria em Jesus, que cria nele como Salvador, mas não fazia aquilo que ele queria que fosse e não fazia a sua vontade. O nosso Pai escolheu o nosso país, escolheu esta igreja, escolheu este povo para ser o berço do Consolador. E escolheu este povo para ser alimentado com as virtudes preciosas do seu Divino Espírito, ao ponto de nós gozarmos da sua paz, de nós gozarmos de toda a bênção do reino dos céus e sermos um povo, como cantou o coral, livres com Deus, livres do pecado, livres da maldade, livres de todas as coisas que então fazem com que nós nos afastamos de Deus. E uma das maneiras de nós podermos manter tudo isto é participar das nossas reuniões, é participar dos nossos trabalhos como obreiros, como coristas, e darmos valor a esta igreja, irmãos. Irmãos, já pararam para pensar tudo aquilo que essa igreja tem? Os irmãos já pararam para pensar a glória de Deus que se manifesta no meio do nosso povo? Eu sei que muitos valorizam. Eu sei que muitos, assim como a nossa santa e querida Vó Rosa, saem dos seus lares para vir às reuniões e buscar a graça e a virtude do reino dos céus. Mas muitos se acomodaram, ficam em casa e dizem, eu vou assistir online. Aqui em casa é melhor, não preciso me vestir do jeito que preciso ir para a igreja, é quentinho, é aqui, é assim, é acolá. Mas, amados irmãos, programa Hora Milagrosa é para todos nós ouvirmos. Reuniões online é para todos nós assistirmos quando nós não temos condições de vir na igreja.
Mas se nós temos condições de vir à igreja, de cumprir os nossos ministérios, ou de cumprir a nossa missão como membros da igreja, em casa não é o nosso lugar. O nosso lugar é aqui. Porque aqui é um templo dedicado para a honra, louvor e adoração ao reino dos céus. Aqui é a única igreja na qual nós tivemos uma santa formada em nosso meio que nos abençoou, nos curou, nos abraçou, nos ensinou, nos doutrinou e herdou o galardão de ser consolador. E aqui é a única igreja que teve a capacidade de ter um grande profeta, também formada em nosso meio e nos tempos presentes, que nos deu doutrina, nos deu disciplina e que nos deu a honra de dizer, irmãos, quantas vezes o irmão Aldo dizia, hoje na Santa Comunhão veio este e aquele santo. Quantas vezes ele nos disse, hoje São Pedro estava aí, hoje São Pedro estava aqui. Quantas vezes o profeta Daniel e muitos outros, como Maria Santíssima. E quanta honra nós sabermos, por exemplo, de um santo que nós cremos porque fez milagres, sinais e prodígios em nossa vida para que os fiéis não duvidassem. De ele ter dito, naquela reunião, em 1970, com o bispo pregando, que São Pedro veio com a Santa Avó Rosa e perguntou por que não tínhamos um templo. E ela disse, porque Jesus ainda não mandou, porque o mestre não mandou, mas o meu povo confiante, que é confiante, se o mestre mandar, eles vão fazer com que isto aconteça em nome do mestre Jesus. E foi o que aconteceu. O bispo na semana seguinte deu ordem, ou comunicou que Jesus tinha mandado construir, e em 11 meses nós tínhamos um templo que por muitos anos foi maravilhoso, como sempre é, que serviu para as nossas festas, que serviu para a consagração e para a santificação de muitos, e que depois, com a glória que o irmão Aldo alcançou, foi aumentado, mas com a grande glória que eles têm. A Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima já está pequeno, porque Jesus disse que muitos viriam, ainda quando a Santa Avó Rosa estava no seu corpo. E muito embora alguns deixaram a sua fé porque não criam, porque eram apenas fanáticos, o número de apostólicos tem aumentado, o número de congregações tem aumentado, o número de ouvintes, o número de testemunhos, de sinais, de milagres e prodígios tem aumentado. Então é preciso que os pais ensinem as suas criancinhas a ser alimentada pela graça e a virtude do reino dos céus. Claro, uma criança precisa brincar, tem a sua hora de lazer, mas não é para uma criança ficar o dia inteiro jogando lá no celular. Ensina para a criança que lá no celular tem o programa Hora Milagrosa, tem a rádio apostólica, e que em algum momento da sua vida ela precisa se alimentar com aquilo que está lá. Vigiem os seus filhos, ensinem-os mesmos o caminho do bem, porque está escrito na doutrina que quando nós educamos as crianças, nós não precisamos corrigir os adultos, porque eles nascem e crescem na virtude e na graça do poder celestial do nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. Coristas pequenos, novos. Quanto em alguns outros lugares, os irmãos que conhecem música melhor do que eu, para aprender a tocar um instrumento, levam 5, 6, 7 anos. As nossas crianças nascem com dom, nascem na graça e na virtude do reino dos céus, e nós vemos as nossas criancinhas tocando e a gente se admira de ver. Tudo isso é a graça de Deus, a graça do reino dos céus
que muitos têm se esquecido, porque deixam de vir às reuniões, porque em casa é mais cômodo, porque passear no shopping é mais cômodo, e quantos muitas vezes deixam de cumprir a sua missão, ou até mesmo como membros de vir na igreja, para ir em lugares impróprios, e depois quando acontece alguma coisa, tem gente que ainda tem coragem de dizer: ai, por que a Santa Vó Rosa não me guardou? E aí a avó diz: ai, por que você não deu valor? Lá, ali naquele dia era a hora de reunião, e você estava no lugar pecando, você estava no lugar deixando a sua obrigação de apostólico que recebeu a honra de pertencer à melhor igreja do reino dos céus, a igreja de Deus onde manifesta todo o poder de Jesus. E foi para casa, ficou em casa, deixou de fazer aquilo que era, então, tão importante para poder honrar e glorificar. O salmista Davi sempre dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós nos alegramos porque aqui nesta igreja, nós temos todo o poder e a unção e a virtude do reino dos céus. E quantos de nós, irmãos, chegamos aqui às vezes adoentados, com o espírito abatido, e quando ouvimos os hinos, quando termina a reunião, nem nos lembramos daquilo que estávamos passando, exatamente porque o Espírito do Pai, a virtude dos santos que aqui estão, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e dos demais que vêm conosco participar da nossa reunião, aliviam o nosso coração, porque o nosso Consolador veio para consolar os contritos e humildes de coração, para que nós repousássemos a nossa cabeça no seu seio precioso, nos seus braços poderosos, e fôssemos vencedores em todos os momentos da vida. É verdade que em alguns momentos passamos por tribulações, passamos por lutas e muitas vezes até mesmo uma doença. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, e a igreja foi preparada, foi formada e foi dada a nós nos tempos presentes, como um grande presente de Deus, para que, muito embora se por acaso nós tenhamos tribulações, o poder do Pai esteja conosco, o poder dela como Consolador, de Jesus, de Maria Santíssima, do nosso irmão Aldo, e nós saiamos vencedores das lutas e das dificuldades que muitas vezes surgem em nossa vida. Mas precisamos fazer a nossa parte. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Quinta, sábado, domingo, se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver com compromisso, eu preciso reservar o meu momento, a minha hora para ir na igreja. Eu sou corista, eu preciso chegar no horário certo para ir no ensaio, preciso estar apresentável para cantar. Eu sou obreiro, eu preciso cumprir o meu dever. Eu sou membro, a Santa Vó Rosa me salvou, me tirou da corrupção, me tirou do mundo, me tirou da doença, me tirou do pecado. Eu preciso ir lá, no dia que é dedicado ao nosso Senhor, no dia que é dedicado a louvor e adoração ao reino dos céus, e marcar a minha presença, para dizer para a nossa Santa Vó Rosa, para dizer para o meu Jesus, para o meu Pai, para Maria Santíssima e para o meu santo irmão Aldo, o quanto eu sou grato pela vida que me dão a cada dia, e o quanto eu sou grato por cumprir um ministério, quando cantando, que os anjos cantam conosco, quando cantando corinhos, que os anjos cantam conosco, servindo o nosso ministério, que os anjos estão ao nosso lado, porque
nós precisamos valorizar a nossa igreja, as nossas reuniões e tudo como que nos foi dado pelo nosso Senhor Jesus nos tempos presentes, através da Santa Vó Rosa, na sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus. Então, para podermos fazer parte do reino dos céus aqui na face da terra, para podermos ter facilidade, mocidade apostólica, quantas vezes, enquanto estão aqui ensaiando, às vezes a gente sai e vê quantas coisas ruins que aconteceram. Jovens drogados, mortos, pessoas assaltadas, maltratadas, tudo isto porque não pensam num momento em que o nosso Deus, juntamente com o seu Filho Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa, com o irmão Aldo, lhe deu como oportunidade de poder estar alimentando o seu espírito, estar sendo livre do pecado e do mal, enquanto ensaiam, enquanto cantam, enquanto assistem reunião, enquanto cumprem os seus ministérios. Então nós precisamos dar valor, valorizar a igreja apostólica, porque a luta dos apóstolos não foi em vão para anunciar o nome do nosso Senhor Jesus. E séculos se passaram para que nós pudéssemos ter a verdade do reino dos céus e para sermos a igreja escolhida. Porque se não tivesse podido transformar um povo em santo de Deus, não poderia ter havido Consolador. E nós seríamos pessoas que, muito embora às vezes tivéssemos fé, não teríamos o direito da presença contínua e perfeita do nosso Senhor Jesus em nossa vida, para nos abençoar, para nos proteger e para nos guardar. Quantas vezes, irmãos, eu vi a Santa Vó subindo as escadas da rua Tuiuti. Nós morávamos longe e esperávamos na porta, porque o bispo abria a porta. E ele passava na casa da avó e trazia. E às vezes a gente ouvia o bispo dizer que a avó poderia ter ficado em casa, mas ela dizia não. Lá na minha igreja eu recebo a cura. E não era cura para o corpo, porque ela não vinha para pedir cura se ela tivesse com algum problema, porque tinha idade avançada. Mas ela dizia cura, porque na igreja nós recebemos a unção e a virtude do poder do nosso Pai. Porque um espírito forte, um espírito cheio de fé, ainda que tenha dificuldade, vai até o fim da sua jornada e ganha, se não for possível ficar na terra, a gloriosa glória de entrar no reino dos céus e viver eternamente para Deus. E é isso que nós queremos aos irmãos. Na pandemia, quantos choravam porque não podiam vir nas reuniões? E quantos agora estão em casa, acomodados, porque é mais fácil assistir online? E choravam porque não podiam vir nas reuniões. Agora se acomodaram. Se acomodaram e deixaram de lado. Às vezes até de servir, de cumprir com as suas obrigações, de fazer aquilo que é vontade do reino dos céus. E isso, irmãos, muitas vezes é coisa do inimigo, que lhe ataca com a preguiça, com o arranjo de compromissos no horário da reunião, porque o que ele puder fazer para afastar a pessoa da igreja, ele faz exatamente para tirar da glória celestial. Então, amados irmãos, estejam sempre alimentando o seu espírito na fé, nas virtudes e na unção do poder celestial. E sempre que puderem, participem das nossas reuniões e façam o esforço para muito bem cumprirem os seus ministérios. E como membros, para muito bem aqui estarem presentes, para poderem ser abençoados
protegidos e terem o espírito sempre alimentado com as coisas espirituais. E um espírito alimentado com as coisas espirituais não deixam com que a sua pessoa esteja distante do nosso Deus. E assim fazendo, nós chegaremos ao céu de glória que o nosso Deus nos deu. E nós, como disse o hino, servirei, com santidade, amor, dedicação. Servirei para no reino dos céus eu poder entrar. Que a graça e a bênção da Santa Vó Rosa esteja com todos os amados irmãos. E mais uma vez eu os convido para que amanhã nós possamos fazer uma reunião especial em louvor a São Pedro, onde nós iremos meditar no ministério glorioso que este grande apóstolo exerceu e que ainda exerce, porque ganhou um grande galardão de ajudar a obra desta igreja com a sua fé, com o seu ânimo e a sua coragem. Amém. Eu agradeço a presença de todos, agradeço o coro, os membros, os obreiros, os irmãos da imagem e som e todos aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Que a bênção da Santa Vó Rosa esteja com todos. E eu os convido para que se coloquem em pé, nós vamos orar para terminarmos a nossa reunião. Santíssimo Deus, nós chegamos ao término de mais uma reunião da Tua Santa Igreja, onde a presença gloriosa dos Seus santos e a glória preciosa do Seu Divino Espírito trouxeram-nos a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para que, como seus filhos, nós pudéssemos te louvar, te glorificar e bendizer em glória e santidade, e principalmente para poder, neste término de reunião, clamar pela sua bênção, pela sua graça, ao agradecer por tudo aquilo que tem sido realizado em nossa vida, em nosso meio, através do seu poder e da sua autoridade. Nesse instante, ó Pai, nós queremos dirigir ao Senhor as nossas orações. Cada um de nós tem um pedido para fazer, um pedido para poder, então, te elevar, pedindo que, através dos teus santos, o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe o nosso lar, abençoe os casais, as famílias, as crianças, e desde o mais novo até o de mais idade, dê a sua bênção, a sua graça e a sua proteção. Eu entrego nas tuas mãos os pedidos que os teus filhos estão te fazendo. E sei que, de acordo com a tua vontade, de acordo com o mérito de cada um e no tempo certo, cada um irá receber da tua graça e da tua bênção. Rogo por esses cujos nomes estão nesta caixinha de oração e também os apresento ao Senhor. Seus filhos colocaram os seus nomes deles nestes instantes, exatamente porque sabem que quando nós oramos e entregamos nas tuas santas mãos, as portas do céu são abertas e onde quer que eles estejam, eles são visitados pelo teu poder e pela tua glória, se merecerem. São libertos do mal, são libertos das doenças e de tantas coisas e são ajudados a manterem a sua fé firme na obra desta igreja, na Santa Vó Rosa, no Irmão Aldo, em Jesus e Maria Santíssima. Leve até eles o alimento da fé, o alimento da graça, da virtude da Santa Vó Rosa, e tudo aquilo que o Senhor puder fazer, ó Pai, seja feito em seu favor. Rogo por toda a tua igreja espalhada por todo este mundo, assim como rogo pelo mundo, rogando que o Senhor possa levar da sua misericórdia, levando paz a tantos quantos necessitarem desta paz e desta graça preciosa. E assim, quero despedir os teus filhos na graça, na virtude do reino dos céus. Por isso eu rogo que o Senhor, que Jesus, que Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos estes teus filhos. Amados irmãos, recebam esta bênção preciosa que estes santos estão te dando. E eu, em nome deles, os despeço na paz e na unção do Espírito de Deus. Que os anjos os acompanhem, deem uma noite de paz e descanso
e que todos aqueles que puderem estejam aqui na reunião de amanhã, para que juntos nós possamos louvar e glorificar o reino dos céus. Que esta bênção, esta graça esteja na vida de todos, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã.